Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nós hoje vamos falar sobre milagres. Você precisa de um milagre? Mas o que é um milagre? Nós estamos acostumados a várias definições a respeito de milagres. Como será um milagre se conseguirmos, por exemplo, pagar as nossas contas neste mês e nessa época de dificuldade em que estamos vivendo? Como é que eu vou conseguir, por exemplo, passar naquela prova? Isto, para muitas pessoas, representam milagres. Mas nenhuma dessas definições sequer se aproxima da verdade sobre o que de fato é um milagre, que representa um evento sobrenatural, uma intervenção de Deus no universo natural, uma realização poderosa que não podemos reproduzir por nós mesmos e que só pode ser gerada pelo poder de Deus. Milagres são acontecimentos do dia a dia para o povo que anda sob a luz de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está cheia de milagres. Muitos desses eventos não apenas mudaram a vida de um homem ou de uma mulher, como também alteraram a vida de famílias inteiras e até o curso da história. Logo, quando declaramos que vivemos com base na palavra de Deus, estamos dizendo que nos baseamos em uma história e uma tradição de maravilhosos milagres, os quais representam relatos do poder sobrenatural de Deus para intervir, resgatar, prover, salvar, curar e libertar. Deus abençoa e provê para os seus filhos por meio de milagres. O Senhor também usa os milagres para executar o seu juízo contra os inimigos e para fazer valer o seu plano e os seus propósitos aqui nesta terra. E se você está planejando obedecer ao chamado de Deus para começar a viver em meio a milagres, comece a ler as Escrituras Sagradas e a perceber a mão de Deus em ação. No livro inteiro de Êxodo estão registrados os milagres divinos operados por intermédio de Moisés e de Arão em seus esforços para libertar Israel do Egito e conduzir o povo hebreu à terra prometida. No capítulo 6 de Josué é narrada a queda das muralhas de Jericó. Em 1 Reis 17, 18, vemos alguns dos milagres realizados pelo profeta Elias. Ele profetizou uma seca em Israel e a chuva cessou de imediato. Profetizou uma fonte contínua de alimento para ele e a casa da viúva de Sarepta. Ressuscitou o filho de uma viúva, subiu ao Monte Carmelo, enfrentou os sacerdotes de Baal e desceu fogo do céu. Em 2 Reis 6, Eliseu e seu servo Geazi estavam cercados por todos os lados pelo cruel exército sírio. Ele orou e em seguida Deus abriu os olhos de seu servo e este enxergou os exércitos celestiais que estavam à sua volta. E depois, em 2 Reis, capítulo 6, nos versículos 4 a 7, um dos servos de Eliseu usava um machado emprestado, quando a parte de ferro do machado escapou da haste da madeira e afundou no Rio Jordão. Aí ele recorreu ao profeta e Eliseu apenas jogou um galho na água e ordenou que o ferro do machado flutuasse na superfície. A seguir, pediu ao servo que simplesmente o pegasse. Mas eu quero dizer a você que entre os milagres realizados por Jesus, podemos citar a transformação da água em vinho, a cura da sogra de Pedro, a cura de um leproso, a ressurreição de Lázaro, o andar sobre as águas, a restauração de uma orelha cortada, entre muitos outros. No Novo Testamento, Pedro ora a Deus e ressuscita uma mulher chamada Dorcas. Temos também a cura por meio de lenços de Paulo. Paulo ora a Deus e Deus ressuscita um homem. Há também os milagres na ilha de Malta.
Enfim, Deus operou sinais, prodígios e maravilhas por intermédio de quase todos os heróis da Bíblia. O milagre, referido, por exemplo, na Porta Formosa, representa a cura de um homem coxo. Homem este que pedia esmolas ao lado da porta do templo. Pedro e João estavam cuidando de suas tarefas cotidianas, como sempre faziam. No entanto, foi-lhes dada a oportunidade de agir em prol de um milagre. Os apóstolos certamente já tinham visto muitas vezes aquele homem mendigando à porta do templo. A primeira reação de Pedro e João poderia ter sido a de continuar o seu caminho, mas Deus queria interromper a rotina deles para realizar algo extraordinário. O Pai queria glorificar de modo público o seu Filho Jesus, mediante um espantoso milagre, e em seguida usar esse feito para chamar a atenção das pessoas e levar Pedro a pregar o Evangelho a todos que se encontravam no templo. E veja só o resultado. Atos 4, versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. As Escrituras deixam claro que continua sendo da vontade e do agrado de Deus operar milagres por meio de cada crente hoje. Na grande comissão, Jesus declarou de modo claro que sinais acompanhariam todos os que crescem, e não somente os apóstolos, pastores ou aqueles que pregam num púlpito. Agora que você já sabe o que são milagres, vamos tentar compreender por que Deus opera milagres. Então você saberá se o milagre pelo qual você tem orado está alinhado com os objetivos de Deus em relação a esses milagres. Deus começou a sua brilhante história de milagres de proteção no início da humanidade. Em Gênesis 4, versículo 15, lemos que o Criador colocou certa marca sobre o filho de Adão, Caim, para protegê-lo de quem reclamasse vingança contra ele. Nos capítulos 6 a 8, vemos que Deus preservou a humanidade ao salvar de forma milagrosa Noé e sua família do dilúvio. Em Gênesis 12 a 16, somos informados que o Todo-Poderoso protegeu seu amigo Abraão, enquanto esse viajava para longe da sua terra natal, em busca da terra prometida, e incumbiu 2 anjos de defenderem o sobrinho de Abraão, Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor também enviou um anjo para proteger a serva de Sara, Agar, e o filho ilegítimo de Abraão, Ismael. O Senhor utiliza o seu poder miraculoso, até mesmo para nos proteger dos nossos próprios erros. Abraão cometeu vários. Um deles está registrado em Gênesis 20. Ele não contou a um rei estrangeiro que Sara era sua mulher. Abimeleque a levou para o seu harém, mas o Deus gracioso interveio de forma milagrosa para salvá-la e devolvê-la ao convívio com Abraão. Os milagres de proteção mais dramáticos que são registrados no Antigo Testamento são aqueles relativos à libertação de Israel de sua escravidão no Egito. Primeiro, Deus enviou pragas para forçar os egípcios a aceitarem os apelos de Moisés e libertarem o povo do cativeiro. E isso culminou naquela terrível noite em que os primogênitos de cada família egípcia morreram. Os escravos israelitas seguiram as instruções do Senhor, ungindo os umbrais de suas portas com o sangue do Cordeiro Pascal, e nenhum mal lhes sobreveio. Esse era o sinal que o Senhor lhes dera como garantia de que protegeria os israelitas da morte. E por fim, o faraó concordou em libertar Israel. Contudo, depois de tomar essa decisão, mudou de ideia e conduziu o seu exército à caça dos israelitas.
enquanto esses estavam acampados às margens do Mar Vermelho, apavorados com a ideia de se afogarem nas profundezas do mar, ou serem capturados e mortos pelo exército egípcio. Mas Moisés corajosamente se dirigiu a eles e lhes disse: Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14, versículos 13 a 14. O Mar Vermelho se abriu e os israelitas caminharam para a liberdade, pisando em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, o mar investiu contra eles de forma impetuosa e todos se afogaram. E este é um poderoso exemplo de como Deus usa um milagre a fim de proteger o seu povo. E há muitos e muitos exemplos por todo o Antigo e pelo Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, em Atos 12, do versículo 1 ao 11, vemos a história da ação divina a favor de Pedro, que miraculosamente foi retirado de uma prisão, onde aguardava a aplicação da pena capital. Herodes acabara de ordenar a decapitação de Tiago e intentava fazer o mesmo em relação a Pedro, porque percebeu que perseguir os cristãos renderia-lhe um prestígio junto às autoridades religiosas judaicas da época, que estavam frustradas em sua expectativa de que a morte de Jesus interromperia a divulgação dos seus ensinos e abalaria a solidariedade dos seus discípulos. Mas em vez disso, os discípulos de Cristo começaram a pregar com ousadia a respeito da ressurreição do Salvador. Um número muito maior de pessoas se voltava para Jesus, crendo que ele era o Messias. A proporção de seguidores de Cristo era maior do que quando ele estava na terra. Muitos sacerdotes e fariseus não estavam satisfeitos com isso, e quando pediam ao governo romano que executasse algum dos apóstolos, todos eram favoráveis. Por isso, Herodes colocou os olhos em Pedro, mandando prendê-lo com a intenção de matá-lo. Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro logo caiu no sono na sua cela na prisão. Além de encarcerado, ele estava acorrentado entre dois guardas. No meio da noite, apareceu um anjo na cela e soltou Pedro das suas correntes, conduzindo-o em segurança para fora da prisão. Eles passaram por 2 postos de sentinelas e atravessaram o portão de ferro da cidade. Durante todo o tempo que esse milagre estava acontecendo, Pedro pensava ter uma visão. Quando caiu em si, entendeu que Deus enviara um anjo para resgatá-lo da morte das mãos de Herodes. É provável que você também possa relatar ao menos uma situação na qual Deus tenha livrado você do mal ou algum conhecido de um perigo iminente. E somente o Senhor sabe quantas vezes já te livrou do perigo ou mesmo da morte, momentos de que você, quem sabe, nunca se dará conta. Mas todo milagre tem um propósito. Alguns deles têm o específico objetivo de proteger o povo de Deus. Você pode até já ter sido um receptor de um desses milagres de proteção, sem sequer ter consciência disso. Mas quando você realmente testifica um milagre, há um outro propósito. E sabe qual é esse propósito? Edificar a nossa fé. Mas hoje nós vemos tantas pessoas aí sofrendo, tantas pessoas chorando, mas se esquecem que nós podemos confiar no Deus Todo-Poderoso, naquele que é o Criador dos céus e da terra. As pessoas às vezes não sabem explicar determinadas
coisas que lhes acontecem, mas elas precisam lembrar que muitas vezes o que está lhe acontecendo, na verdade, é a intervenção sobrenatural de Deus, é o milagre. E você já recebeu hoje o seu milagre? Saiba que Deus, ele está pronto para agir em seu favor a qualquer momento. É claro que muitas vezes nós temos dificuldade em reconhecer que aquilo que está nos sobrevindo representa o milagre de Deus. Mas eu tenho a certeza, meu irmão e minha irmã, que não é esse o seu caso. Deus sabe que depois de você testemunhar o primeiro milagre, será mais fácil crer na realização do segundo e assim por diante. Porque o milagre, ele tem como propósito produzir a fé. E quando nós começamos a viver em meio a milagres, não vamos mais querer retroceder. E quando Deus passar a te usar para operar milagres, você desejará compartilhar o amor e o poder dele com todos à sua volta. Você descobrirá que os milagres produziram fé em sua vida, e isso também você desejará divulgar o que Deus fez. O Senhor, muitas vezes também, ele opera milagres com o objetivo de divulgar o seu plano para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus não tinha a intenção de que a humanidade se extinguisse no dilúvio. Queria, porém, dar um novo recomeço ao homem, ao resgatar Noé e sua família. Também não fazia parte do plano de Deus que Israel permanecesse cativo no Egito. E por essa razão, ele o libertou de forma miraculosa, para que os israelitas usufruíssem uma herança de liberdade em Canaã. Não estava nos planos de Deus permitir que a rainha Jezabel conduzisse Israel para a total escravidão da adoração a falsos deuses, como Baal. E por isso, Deus capacitou Elias de forma miraculosa para que este invocasse fogo do céu que consumisse o holocausto. No Novo Testamento, vemos também de maneira clara que todo o milagre que Deus opera para fomentar os seus planos envolve também o futuro das almas na eternidade. Por exemplo, quando Pedro foi liberto da prisão, é óbvio que fazia parte do plano de Deus protegê-lo. No entanto, Deus também estava assegurando o trabalho no campo missionário de um dos mais eficientes evangelistas. Alguém que ganharia milhares de pessoas para Cristo e cujos escritos continuariam encorajando cristãos até os dias de hoje. Veja a história de Saulo, por exemplo. Na estrada para Damasco, foi preciso um milagre para fazê-lo mudar de atitude. Em Atos 9, lemos acerca de Saulo, que durante essa sua jornada levava documentos oficiais que o autorizavam a perseguir e a prender os cristãos. De repente, caiu e ficou sem enxergar. Mas Deus preparou um discípulo para procurar por Saulo e orar por ele. E a partir da intervenção miraculosa de Deus na vida de Saulo, surgiu um poderoso evangelista, o apóstolo Paulo. O milagre teve o objetivo de salvar a alma de Saulo e outras incontáveis almas alcançadas nas viagens missionárias dele. Em Atos 28, Paulo experimentou outro milagre. Depois de naufragar na ilha de Malta, enquanto ajudava a acender uma figueira, uma cobra venenosa o picou. Ele deveria ter morrido logo, mas em vez disso, sacudiu a serpente no fogo e continuou cuidando das suas atividades. Devido a este milagre,
Paulo foi tido com tal consideração que ele pôde se movimentar livremente pela ilha divulgando o evangelho, apesar de naquele momento ser um prisioneiro do Império Romano. Deus usou aquele milagre para abrir uma porta para que a sua mensagem alcançasse a população da ilha de Malta. Irmãos e irmãs, Deus está interessado em operar milagres de cura, de libertação e de prosperidade financeira. No entanto, está empenhado acima de tudo em levar os seus filhos a desenvolverem um relacionamento adequado com Ele. Por isso, você que está aí nos ouvindo agora, saiba que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz garantiu o perdão dos nossos pecados, para que fôssemos salvos da destruição e tivéssemos a vida eterna junto a Ele, algo que ninguém mais seria capaz de realizar, e somente alguém que nos tivesse um amor tremendo poderia cogitar em fazer. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus foram os maiores de todos os milagres. O mais espetacular pedido de casamento e a suprema demonstração do verdadeiro amor, porque representamos a noiva de Cristo. Isto é o supremo milagre que Jesus Cristo realizou a fim de nos propor o seu amor. E ainda hoje, ele continua a operar milagres, como uma forma de pedir a mão da sua amada noiva, a igreja. Aconteceu o mesmo quando Jesus andou na terra. Ele sabia que as pessoas seriam obstinadas quando se tratasse de receber o seu amor. Suas palavras caíram no solo tantas vezes, sem produzir frutos, devido à incredulidade das pessoas. Mas então vieram os milagres, e esses fizeram com que até os corações mais endurecidos se derretessem e se voltassem para Jesus. E a Bíblia nos fala: mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Aqui vemos em João 10, 38 e também no capítulo 14, versículos 10 e 11. Em Atos 16, Paulo e Silas foram lançados na prisão em Filipos, por terem expulsado o demônio de uma mulher. À meia-noite, eles se encontravam em uma cela cantando louvores a Deus. Os demais prisioneiros os ouviam, sendo muito provável que o carcereiro também. No entanto, este permaneceu imóvel, pois não podia mostrar-se interessado. Mas Jesus o amava e queria a sua salvação. Enquanto Paulo e Silas ainda estavam louvando o Senhor, Deus enviou um violento terremoto que abalou a estrutura da prisão. Todas as portas das celas se abriram e todas as correntes se soltaram. O carcereiro, convencido de que todos os prisioneiros tinham escapado e que seria considerado o responsável pela fuga, desembainhou sua espada com a intenção de se matar. A seu ver, um suicídio seria melhor do que enfrentar o tribunal, que certamente o puniria por deixar todos os prisioneiros fugirem. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro correu para a cela e caiu tremendo aos pés de Paulo, exclamando: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O tempo inteiro, Jesus estava de joelhos fazendo o seu pedido de casamento ao carcereiro, dizendo: eu te amo. Eu abalei o mundo inteiro a fim de chamar a sua atenção e pedir que confie a sua vida a mim. Por isso, meu irmão e minha irmã, Deus pede a mão da sua noiva todos os dias em casamento, e o motivo é este:
Ele nos ama e deseja que passemos a eternidade ao seu lado. E também nós temos aqui um exemplo que é a história de Jonas, que representa um registro do desejo de Deus de avisar os perdidos para que retornem os seus caminhos perversos, e assim evitem o juízo de Deus. Deus não estava brincando sobre o fato de Nínive ser uma cidade perversa, e Jonas sabia disso. O povo que lá habitava não era judeu, e havia uma boa possibilidade de os judeus estarem sendo perseguidos. Logo, Jonas, ele não estava com medo de que ninguém desse atenção à sua mensagem de arrependimento, mas sim que os ninivitas o matassem por pregar essa mensagem. No entanto, Deus amava o povo de Nínive e queria muito salvá-lo da sua perversidade. Por isso, enviou uma tempestade para transformar o navio em que Jonas se encontrava. Os marinheiros, suspeitando de que ele era a causa dos seus problemas, atiraram-no ao mar. E então, o Senhor enviou um imenso peixe para engolir Jonas. Depois de 3 dias no ventre daquele peixe, o profeta foi cuspido em terra seca, apenas para recomeçar a sua viagem até Nínive mais uma vez. E por intermédio de seu profeta, o Senhor concedeu a Nínive 40 dias para se voltar para ele, ou então seria destruída. Graças a Deus, o povo escolheu se arrepender e retornar para o Criador e receber o perdão. A história de Jonas é a de um milagre com uma missão: salvar o povo de Nínive do juízo. Deus é aquele que sabe todas as coisas, que conhece o passado, o presente e o futuro. O Criador conhece todos os nossos pensamentos e as nossas intenções, além de conhecer a palavra em nossa boca antes mesmo de a pronunciarmos. Deus tem a resposta para cada pergunta e a chave de todos os mistérios. Deus é também o doador de tudo o que é bom e de tudo o que é perfeito. Aquele que ama, abençoa os seus filhos. Tudo o que possuímos, tudo o que realizamos, se deve a Deus. Até mesmo o milagre da sua bênção sobre a nossa vida tem uma missão e um propósito. É tudo para a sua glória e a expansão do seu reino. E a sua presença contínua é a nossa garantia de que é Ele quem está no controle de todas as coisas. E compreender que Deus está no controle da nossa vida traz uma grande sensação de paz e segurança ao nosso coração e à nossa mente, em especial quando nos encontramos em meio a situações que não conseguimos entender. Olhe então para o alto, pois Ele está realizando agora um milagre em sua vida, com o objetivo de provar mais uma vez a você que Ele é o Senhor de tudo e tem controle sobre todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui neste momento apresentando a Ti essa pessoa que necessita de um milagre, porque sabemos que só o Senhor pode intervir, só o Senhor pode fazer o impossível acontecer. E a Tua palavra nos diz: tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E neste momento eu peço, Pai, para que o Senhor atenda o clamor de cada um de nós, operando milagres, porque nós cremos e confiamos em Ti. Sabemos, Pai, que o Senhor age de forma sobrenatural, fazendo com que tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra venha se concretizar nas nossas vidas. Por isso, eu, pelos olhos da fé, já recebo o meu milagre em nome de Jesus. E que você também, neste momento, pelos olhos da fé, receba o seu milagre.
Eu agradeço a todos e os convido a acompanhar o nosso canal no YouTube, Igreja Poder de Cristo. E com certeza você poderá ver outros vídeos contendo a palavra de Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com você, meu irmão e minha irmã. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.